Entrevista em inglês e você tendo que explicar qual é a sua experiência, sua formação, quais perguntas úteis fazer para a empresa? Calma, desacelera. Vamos ver tudo isso hoje juntos. Olá, tudo bem? Meu nome é Danila e meu objetivo é te ajudar com seu desenvolvimento através do inglês. Hoje nós vamos ver como falar sua experiência e formação em inglês e até algumas perguntas úteis para você fazer naquela situação de entrevista. Então, se você está interessado em dicas úteis para melhorar o seu inglês e te ajudar a chegar no seu próximo nível, já se inscreve aqui no canal, que nós temos vídeos novos toda semana. Sempre que temos que fazer uma entrevista, já dá aquela sensação de frio na barriga, quando a gente não sabe exatamente o que falar. E quando é em outra língua, então nem se fala, a gente fica completamente perdido. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre como falar a sua formação e a sua experiência em inglês. Nós já vimos no outro vídeo como responder aquela pergunta, Tell me about yourself. Se você não viu, fica tranquilo, eu vou deixar os vídeos aqui nos cards. Mas basicamente nós vimos que nós temos que nos apresentar, falar nosso nome, a nossa idade e até alguns outros truques úteis para quando você está se preparando para a entrevista. Agora hoje nós vamos ver como falar um pouco sobre a sua experiência, alguns vocabulários úteis e principalmente como deixar isso interessante para o recrutador, porque isso aumenta muito as suas possibilidades de conseguir aquele seu emprego dos sonhos. O primeiro ponto interessante para considerar é que a gente precisa ter um bom currículo em inglês, ou seja, a gente precisa pegar o nosso currículo que já está em português, traduzir ele e buscar vocabulários da nossa área, porque muitas vezes aquela tradução que a gente simplesmente faz o copia e cola não funciona. Nós devemos buscar quais são as posições abertas referentes à nossa área e buscar o vocabulário que foi utilizado naquela descrição da vaga. Daí você pegando aquele vocabulário, vendo o que você é capaz de fazer e colocando no seu currículo, as suas chances aumentam significativamente. Nós já fizemos toda a lição de casa primeiro. Preparamos o nosso currículo, deixamos eles com os termos da área e agora a gente vai ter que contar essa experiência para a pessoa que está nos entrevistando. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem que conectar todas as frases que a gente usou e as experiências de maneira didática, de uma maneira interessante, para mostrar que você é a pessoa ideal para aquela vaga de trabalho. I am graduate in accounting and postgraduate in finance. Now I am studying English to improve my speaking. Ou seja, estou falando que eu sou graduada em contabilidade, pós-graduada em finanças e depois na sequência eu falei, agora eu estou estudando inglês para melhorar a minha fala. Ou seja, você já coloca uma informação no seu currículo mostrando que você tem uma formação, mas que você é uma pessoa que está atualizada no mercado de trabalho e que está buscando sempre melhorar. I started working in accounting when I was at university as an intern. Name SA, it's an Australian multinational company that produces. After 6 years working there, I found another opportunity in Name SA. Ou seja, quando a gente diz I started working in, é para dar uma introdução no currículo. Ou seja, eu comecei trabalhando em contabilidade, accounting, when I was at university, ou seja, quando eu estava na universidade, as an intern, ou seja, como um estagiário. Quando a gente fala name SA, o nome da empresa, it's Australian Multinational Company, ou seja, uma empresa multinacional australiana que produz, e aí a gente fala um pouco sobre o segmento da empresa. After 6 years working there, quer dizer o quê? Depois de 6 anos trabalhando naquele lugar. Então, é uma frase que a gente pode usar na transição entre uma experiência e outra. E depois, na sequência, eu já falei, I found another opportunity in, ou seja, eu encontrei uma outra oportunidade em uma outra empresa. Então, você já dá um ar para o seu currículo de que isso foi uma transição de carreira feita com planejamento. In this company, I was responsible for closing, reporting and other activities. That year, we faced a crisis in the automobilistic sector, and the company had to do some headcount reductions. Because of this, I decided to take 1 year off and study English in Ireland. In this company, I was responsible for. É uma maneira de você começar a explicar uma experiência, ou seja, naquela empresa eu era responsável por, e aí a gente elenca as atividades que a gente fazia. That year, we faced a crisis in the automobilistic sector, ou seja, naquele ano nós enfrentamos uma crise no setor automobilístico. And the company had to do some headcount reductions, ou seja, a empresa teve que fazer algumas reduções de pessoal.
Então, ali o que a gente está falando, que a gente foi desligado, mas não foi por opção nossa, não foi por incompetência. É uma ótima maneira de, em vez de você falar, olha, eu fui mandado embora, você diz, não, eu fui desligado porque a empresa passou por uma crise e eu fui consequência daquela crise. E na última frase, because of this, I decided to take 1 year off and study English in Ireland. Ou seja, por causa disso, eu decidi pegar 1 ano de férias e estudar inglês na Irlanda. A gente usar o because of this é muito útil quando a gente precisa fazer um coligamento entre uma ideia, uma experiência que a gente tinha antes e uma experiência que a gente está tendo agora. Useful questions. Tell me about your team. How many people work with you? What responsibility do they have? What qualities do you believe are necessary for this position? Esse é o momento que você tem que fazer perguntas para a empresa. Normalmente no final da entrevista, eles perguntam, você tem alguma pergunta para fazer? E esse é o momento de você mostrar o seu diferencial. Justamente porque até aquele momento, talvez você não tenha tido oportunidade de perguntar muitas coisas. Esse não é o momento de perguntar sobre benefícios ou salários. Esse é o momento de mostrar interesse na empresa que você está fazendo a entrevista. Então, você perguntar, how many people work with you? Ou seja, quantas pessoas trabalham com você? Qual é a responsabilidade deles quando você já está fazendo a entrevista direto com a pessoa que vai recrutar na vaga? Ou qual qualidade você acredita que é necessário para essa posição? E aí você coloca o recrutador para pensar se as qualidades que você apresentou são condizentes com a vaga. E ele pode te responder, eu preciso de uma pessoa precisa, eu preciso de uma pessoa que tenha capacidade de comunicação. E aí agora é o momento de você mostrar que você é a pessoa ideal. Porque talvez na resposta dele você já consegue mostrar mais alguma qualidade que talvez tenha faltado durante a entrevista, para poder realmente abrir a cabeça dele e mostrar que você é a pessoa ideal para aquela posição. Espero que todas as dicas que a gente viu te ajude muito, que você tenha um currículo muito bom e consiga participar de uma entrevista e conseguir o seu emprego dos sonhos. E se tudo isso para você fez sentido, já compartilha com mais pessoas. Assim você ajuda elas também a evoluírem no inglês e chegarem no seu próximo nível.